noite, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui realizando a 6ª edição do Projeto Sessão Londrina. Esse projeto é um projeto viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de um edital lançado pelo município de Londrina. E nesta noite nós estamos exibindo os 2 primeiros episódios da série Libertárias. Então nós estamos aqui para o bate-papo, acabamos de assistir a exibição desses 2 episódios e tenho aqui ao meu lado o diretor Rodrigo Grota e também as atrizes Tainara e Luli Rodrigues, né? Tainara Pereira e Luli Rodrigues. Isso? Perfeito. Bom, vamos começar conversando. Eu vou pedir para o Rodrigo Grota apresentar para a gente um pouco a ideia, né, e a trajetória desse projeto, um projeto incrível que conta na sua série a história de 8 mulheres, né? Então eu queria que você falasse um pouco para a gente, Rodrigo, de como é que é a história desse projeto dentro da Quinópolis, né, que é a produtora que encabeçou, que realizou essa produção. Bom, boa noite novamente. A gente começou esse projeto, Libertárias, em 2016. Foi uma ideia da Roberta Takamatsu, que é coordenadora de pesquisa e também roteirista da série. A gente já estava cursando no Canal Curta de fazer alguns projetos em parceria. E daí a gente iniciou uma pesquisa sobre personagens femininas que a gente achava interessante fazer um documentário, que também não contavam com uma biografia no audiovisual. Chegou uma lista inicial, só que daí ao longo dos anos, né, essa lista foi mudando porque a gente tinha uma premissa também que seriam documentários inéditos, né? E o projeto foi acabar sendo financiado só em 2022. Então a produção começou em 23, e daí a gente atualizou essa lista. Mas, por exemplo, Dandara já era uma personagem que desde o começo a gente já tinha já. Que era uma personagem que eu queria muito fazer essa investigação por meio da linguagem audiovisual. Maria Quitéria de Jesus também era uma personagem também que tinha uma inquietação, que eu achava que tinha algo ali que lembrava de Adorim, do Guimarães Rosa, algumas questões assim da literatura, que dava para se aproximar do imaginário dela. E daí na pesquisa a gente foi conhecendo outras, assim, a Narcisa Malha, né? Primeira jornalista brasileira, poetisa, do século XIX, a Leolinda Dalto, pioneira na luta pelos direitos indígenas. A Maria Felipa foi também uma descoberta da pesquisa também, não conheci inicialmente quando a gente teve a ideia do projeto, né? A Tia Ciada já é um nome daí talvez mais conhecido, né? Mas também ainda não tem, tem acho que um documentário meio para TV, assim, de meia hora e tal, mas uma linguagem mais jornalística. Talvez seja uma dessas 8 mais conhecida. E a Filipa de Souza também foi uma descoberta das pesquisas, porque até recentemente que foi que o Luiz Motti, o pesquisador, encontrou na Torre do Tombo, em Portugal, esse depoimento que a Filipa de Souza fez para a Inquisição, que tinha no Brasil no final do século XVI, no qual ela afirma que teve sim relações com outra mulher. Então é a primeira mulher nas Américas a ser condenada por ter uma relação sexual com outra mulher. E daí ela acabou se tornando ícone do movimento LGBTQIA+, a partir dos anos 80, a partir dessas descobertas. Então, a premissa da série era contar a história de mulheres que mereciam ter um destaque maior na história do Brasil, que não ainda fossem alvo de uma biografia por meio do audiovisual, né? E que também fossem de variadas épocas, né? E de variadas origens também. Daí também tem a Clara Camarão, também, que daí lutou contra os holandeses no século XVII. Então, são 8 episódios, cada um de 50 minutos. E daí, para cada episódio, como a gente tinha duração de 50 minutos, a gente sabia também que em alguns temas e algumas personagens biografadas a gente não encontraria tantos especialistas. Foi uma das dificuldades da série, porque muitas não são ainda discutidas nos cursos de história. E a gente ouviu também de alguns historiadores, inclusive que deram entrevista para a série, mas que discordavam que a gente pudesse falar da Dandara e da Maria Filipa por não existir um documento comprobatório da existência delas, por mais que a gente também problematize isso na série. Mas aí a nossa ideia, a nossa posição política também nesse caso, não só estética, era de que sim, é preciso falar também da Dandara, da Maria Filipa, mesmo que você não tenha esse documento biográfico tradicional que a historiografia leva em conta, né? E então também tem essa dificuldade porque alguns historiadores não aceitam assim você falar de personagens históricas se não houver uma documentação tradicional, assim.
E daí a outra questão também de dificuldade foi pensar a estética para cada episódio das cenas ficcionais, porque a nossa ideia era também criar uma linguagem audiovisual que tivesse sintonia com o universo de cada personagem. A Dandara eu já queria fazer desde o começo em ambientes externos, né, Thaída? A gente gravou dia 30, 31 de janeiro, eu lembro. Foi no comecinho do ano, agora de 2024. Tava bem quente, né? Mas foram cenas, assim, muito simples, assim, do ponto de vista da realização. A Tainara não contracena com ninguém, né? É uma coisa específica do episódio da Dandara. E esse episódio da Dandara tem uma questão de linguagem também que eu não queria adotar. Tem um romance dos anos 60 que depois inspirou alguns filmes, que surge a personagem da Dandara. Sim. Mas eu não queria adotar trechos desse romance. Daí então pensei que seria interessante não só ter as cenas da Dandara, mas também ter a Tainara apresentando parte do contexto histórico também do Quilombo de Palmares, e então ela tem um papel duplo ali, né? Não é exatamente a Dandara, ela faz uma espécie de narradora, ou quase como se fosse uma pesquisadora daquele tema, não é uma definição exata assim, né? E até o figurino dela muda nesse quesito. O figurino muda, né? Só que daí tem uma coisa muito legal, que é uma das minhas cenas prediletas na série, quando a Thay apresenta trechos do canto do navio negreiro do Castro Alves, né? Porque acho que você tá com um figurino contemporâneo, assim, né? Mas ao mesmo tempo a densidade dramática, a emoção, é muito de talvez alguém que tenha vivenciado uma época, né, século XIX ou da época da Dandara, assim. Fica uma mescla que eu acho interessante, assim, na série. E no caso do episódio da Maria Filipa, daí, então assim, cada episódio a gente tentava fazer uma quebra também, para não ficar só num registro realista. Quase todas as cenas não tinham uma linguagem realista, né? Mas no caso da Maria Filipa, daí, além de a gente não ter uma atriz baiana que tivesse sotaque baiano também, né? No caso, se fosse uma representação dramática mais realista, rigorosamente assim. Mas a Luli, na cena final, ela fez o texto, e como se fosse, né, Luli, uma espécie de música, talvez de rap, que a Luli também é cantora, compositora. E daí a gente então fez um figurino, o Gabriel Alves fez o figurino também, que daí não remete ao século XIX, e daí tem toda uma mise-en-scène mais livre, que ela pode passear pelo cenário, é um cenário desconstruído, tem a posição de tripés ali também, não só o cenário tradicional. E a direção de arte foi da Luísa Savion, e o Craveiro fotografou esses dois. Então, assim, eu tô dando mais esses dois exemplos do Maria Filipa e Dandara, que foram que a gente viu, né, que o público também tem como referência, mas a gente fez isso em quase todos os episódios. Basicamente, era tentar evitar a linguagem jornalística, se aproximar de uma estética não naturalista, mais próxima das artes plásticas, do sentido visual, e também até um pouco de uma certa teatralidade também. Sim. Na apresentação do texto, que eu gosto disso também, dependendo da linguagem, né? E a gente filmava, na verdade, sem se preocupar que é uma linguagem para TV, porque eu acho que hoje em dia também a gente não tem mais essa divisão estética tão concreta, assim, tô fazendo isso para TV, tanto que a gente se viu hoje no cinema, né? Sim. Então foi pensado em filmar da melhor maneira, que eu acho que é quando você filma para cinema. E é isso. Bom, esse projeto tem muitos aspectos a serem abordados, né? Então, aproveitando aqui que nós estamos com a presença das duas atrizes protagonistas desses episódios, começar pela Thay, né? Thay, como é que foi vivenciar Dandara nesse projeto, né? Porque outra coisa que chama a atenção também, a gente costuma ver esses projetos muito protagonizados pelo eixo Rio-São Paulo, né? Então, nós aqui em Londrina, ver uma produção desse nível, tratando de um tema nacional, né? E aí você ser chamada para protagonizar uma mulher ou um mito, né? Porque também há essa discussão dentro do próprio episódio. Como é que foi para você vivenciar esse papel? Como é que você desenhou essa personagem? Então, a Dandara, na verdade, como atriz, para mim é uma reaproximação, porque eu tenho uma contação de histórias sobre a Dandara. Eu me encontrei com a história dela há alguns anos atrás através de um cordel que veio de um livro, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Talvez eu esteja trocando um pouco o título. E aí foi a primeira vez que eu entrei em contato com a história dela. Já tinha ouvido falar, enfim, né? Mas aí eu entrei em contato através desse cordel e me veio assim a inquietação de montar um espetáculo. E aí eu conto ela nesse espetáculo,
é um espetáculo de 2020 e um espetáculo com foco de contação de história para crianças e adolescentes, na verdade, tem esse recorte, né? E aí ela veio depois de novo, de 2 anos para mim, e foi uma reaproximação, mas foi um contato novo ao mesmo tempo, assim, porque a Dandara, ela fala muito sobre essa inviabilização de nós como mulheres pretas e as dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, para tudo, gente, no fim das contas, assim. Porque, às vezes, vivendo numa bolha, ou tendo contato com as mesmas pessoas sempre, a gente se esquece um pouco do que a gente vive, que é o racismo e que é o machismo. Mas aí, quando você sai da bolha, você lembra de novo. Então, assim, eu acho que a Dandara é uma afirmação de que a gente precisa lembrar da nossa história, assim. E aí eu encontrei a Dandara num contexto de me descobrir como artista preta e como mulher preta, e aí reencontrar ela nesse recorte para a TV foi extremamente difícil, na verdade, eu achei. Porque a gente tinha textos, como o texto do Navio Negreiro, que eu lembro que quando a gente foi gravar, eu estava sofrendo antes, assim, eu estava... Ai, esse texto. E aí depois o texto atravessa a gente, assim. Então, como todo esse... falei um pouco desse histórico para também dizer que eu fui também atravessada de novo depois de 2 anos por todo esse contexto. Então, foi diferente, mas ela estava ali ainda, a lembrança dessa mulher que, como diz no episódio, a questão se existiu ou se não existiu, não é esse o foco de discussão. É a importância de se falar sobre as mulheres e o porquê que essas mulheres não foram viabilizadas, não foram. E essa personificação, né? Isso traz um sentido, um significado muito com maior destaque, né? É o que a gente percebe, inclusive, pelas falas dos entrevistados, né? Sim. E Luli, para você vivenciar a Maria Filipa, é uma personagem também muito forte, uma personagem guerreira, né? Como é que foi a construção desse personagem, do convite que você recebeu desde o primeiro momento? Você também que já trabalha aqui como atriz em outras produções aqui no Audiovisual de Londrina, como é que foi esse desafio de fazer essa personagem? Eu acho que, assim, foi bem difícil os lugares que a gente precisa acessar. Tem uma cena que tem um tronco com uma rede pendurada, e eu lembro a primeira vez, eu lembro exatamente a sensação que eu tive na hora que eu entrei no estúdio e eu vi o tronco. E a hora que eu cheguei perto dele. E eu sei que aquela madeira não tinha sido usada para nenhum fim, né? Não teria durado tanto tempo, ou mesmo as que estão, né, que foram usadas naquele momento, elas estão em museus. Eu sabia que ela não tinha sido usada para isso, mas estar do lado não tinha como não remeter, não tinha como. Então, acho que não tem como passar pelo período da escravização sem sentir dor física se você é uma pessoa preta. E interpretar um papel que trata desse momento, ainda que eu não estivesse fazendo um recorte global de Sim a Moça, ainda que eu não estivesse interpretando a escravizaura, ainda que eu não estivesse numa posição que teria uma pessoa com um chicote atrás de mim, ainda existe uma afetação, porque ainda é uma ligação direta na fisiologia da pessoa preta, sabe? É uma marca que vai estar pro resto da vida. Então, a personagem, ela me exigia num lugar de revolta, de luta, que eu consegui entender o que precisava imprimir, porque eu fui me baseando no que eu estava sentindo naquele momento. Então, o olhar para aquele tronco e não chorar na hora e segurar essa emoção, porque foi a primeira coisa que aconteceu, meu olho encheu assim de lágrima na hora que eu passei atrás dele assim. Eu lembro certinho que eu olhei e falei, eita, pega. Eita. E como que você converte isso,
né? Como que você transforma isso que é uma sensação real em algo que vai ser filmado. Então, se eu precisava falar com raiva, se eu precisava ter um olhar de quem enxerga os navios, um olhar de quem enxerga a aproximação, de quem enxerga o mal vindo na sua direção, eu acho que no final é esse o trabalho do ator e da atriz, né? Conseguir trazer essas imagens mentais por uma vivência direta ou indireta, por estudos ou não, conseguir trazer isso de uma maneira genuína, né? E eu acho que quando eu faço olhares de dor, quando eu faço olhares de raiva, porque é o que eu tô sentindo. Não porque o papel, eu não deveria ter pego o papel, não é esse sentido. É porque o papel me provoca nesse lugar. E que bom é conseguir converter o imaginário em um trabalho com camadas, sabe? Não é ilustrar a dor, não é ilustrar o ódio que ela sentia e como ela faria qualquer coisa para destruir aquilo. É conseguir mostrar que você, Luli, também faria de tudo para destruir aquilo, porque fazemos isso na nossa vida, nos dias de hoje. Os inimigos têm outros rostos, mas ainda são a mesma persona. E, Caio, só complementar uma questão que a Luli falou, os textos do episódio da Maria Filipa, como a gente não tem acesso, né, a textos produzidos por ela, assim, relatos, eu pensei qual seria a mulher mais próxima historicamente da Maria Filipa, que viveu aquele contexto e que produziu textos literários. Daí cheguei no nome da Maria Firmina dos Reis, que é uma das primeiras poetisas negras do Brasil do final do século XIX. Então, todo aquele texto, aquelas cenas iniciais, são todas da Maria Firmina dos Reis. Eu fui só selecionando trechos, assim, pensando a cena. Daí a fala final, daí a Luli, mas também tem uma frase do Machado de Assis, que a gente comentou que era uma frase com um sentido dúbio, né? Quando ele fala da questão do fim da escravidão, e ele fala assim, você olhava para a praça e tudo era delírio. Lembra, a gente comentou muito que você poderia incluir subtextos nessa frase de várias maneiras, assim, porque vocês estavam achando que tinham conquistado totalmente a liberdade, ou se na verdade estavam sendo enganados, porque isso ia mudar de uma maneira. Né? Eu acho que isso ilustra a coisa dos rostos diferentes e o mesmo inimigo, né? É um delírio pensar na nossa emancipação nesse momento, é um delírio pensar naquele momento, é um delírio porque a engrenagem sistêmica do racismo dentro do grande sistema que a gente vive é uma engrenagem que se molda com a máquina. Então, somos livres, mas ainda continua sendo um grande delírio. E no caso da Thay, ela sugeriu uma música pro final também. Para cada episódio eu também deixava as atrizes muito livres para poder também sugerir, né? A atriz que fez a Clara Camarão sugeriu as músicas também, né? Algumas ideias para cenas de dança. E a Thay tem a dança também, né? Que foi muito ideia da Thay também. A Lena Silverman, né, fez a coreografia junto com a Thay, e o Nicholas Horn fez a trilha sonora também dentro de um contexto religioso de maneira bem, né, rigorosa, assim. Sim. E daí ela sugeriu a música final, que eu acho também dos momentos muito bonitos do episódio. Um dos momentos altos do episódio, né? Tudo isso, eu acho que traz... Eu acho não, tenho certeza que traz a Dandara para perto de mim, que traz Maria Filipa para perto da Luli, assim, tudo isso aproxima a gente mais e mais dessas mulheres, assim. E eu acho que tudo isso faz com que a gente se sinta parte do que a gente está construindo, assim. Então, eu acho que tudo ali é muito real pra gente em muitos sentidos, assim, e é muito pessoal, assim, tanto é que a gente se vê, eu tava ansiosa pra ver, pra ouvir, pra ver o todo, assim, porque foi muito especial. Os dias que a gente gravou foram poucos, mas foi muito especial. Toda a gravação da série, assim, foi muito especial. A impressão que a gente que assiste a série tem é que foi tudo muito intenso, né? Eu acho que essa é uma palavra, esse é um projeto que, pelo que vocês estão
relatando, né, ele tem um desafio muito grande de pesquisa, trabalhar com esses elementos, buscar essas referências, como você falou, né, que foi buscar, pela falta de informações sobre a Maria Filipa, foi buscar os textos de uma outra poetisa. Então, é um trabalho de extremo cuidado, né, porque você, ao mesmo tempo que você está lidando com questões da história, você também está lidando com coisas do imaginário, né? Porque você tem a história, o que está escrito, você tem a oralidade, mas você também tem toda a dissipação da questão da oralidade, que vai para o imaginário, daquilo que né, de cada conto que se acrescenta um ponto e por aí vai, né? Eu gostaria de convidar a professora Amanda Crispim, se ela puder vir aqui à frente para colaborar com a gente. Vai ser muito legal. Porque eu quero saber um pouquinho da experiência dela. Ela, enfim, falou sobre as duas personagens, os 2 episódios sobre o tema. E também ela agora acabou de assistir o seu depoimento todo picotado, né, e entrecortado, reunido junto com outros entrevistados. Então eu queria saber dela como é que foi ver a experiência do projeto, a fala dela nesses 2 episódios. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite meninas, boa noite, gente. Bom, primeiro a experiência de ser convidada para falar dessas 2 mulheres que eu admiro tanto já foi muito maravilhoso, porque como vocês comentaram, a gente não vê mesmo nem material audiovisual, nem textos assim, né, a respeito. Então, esse cordel que a Tainara falou é um cordel que eu conheço também, da Jarid Arraes, que tem tanto a Dandara quanto a Maria Filipa, e são dos poucos textos assim que a gente conhece. Então, eu acabei fazendo um trabalho de procurar artigos, de conhecer mesmo outros textos que pudessem me dar condições de falar sobre essas mulheres, né? A Dandara era uma referência que eu conhecia mais, porque até a professora Giselda do Nascimento, né, que era da UEL e faleceu recentemente, ela que me apresentou, né, tanto a Dandara, até a Nizinga, que é bastante citada pelo Salomão. Essas 2 eu conheci na UEL, nesse projeto, e era sempre esse sentimento: olha, Dandara não foi só a mulher do zumbi. Dandara, ela foi uma figura importantíssima para a sobrevivência do Quilombo dos Palmares, né? Então, tinha muito essa discussão. E Maria Filipa eu acabei conhecendo na vivência com colegas pesquisadoras baianas mesmo, né? Então, eu tinha muitas colegas que estudavam literatura negra junto comigo, pesquisadoras de Maria Firmina, pesquisadoras de Carolina de Jesus junto comigo, e elas falavam muito, inclusive, dessa festa do 2 de julho. Então, foi aí que eu fui conhecer Maria Filipa e sempre tem aquele sentimento que acontece comigo, e acho que acontece com as meninas também, quando a gente descobre uma mulher negra pela primeira vez, né? Que é aquele sentimento de alegria e também de muita revolta, né? Porque a gente fala assim, meu Deus, que bom que eu estou conhecendo, mas muita revolta, porque não me apresentaram antes, né? Porque eu nunca ouvi falar de Dandara na escola, porque eu nunca ouvi falar de Maria Filipa na escola, porque que isso não aconteceu antes. E aí tá hoje aqui nesse momento e ver todo o episódio, né? Até comentava com o Rodrigo assim, que foi muito emocionante, porque eu falei, mas ele falou que ia ter a interpretação das meninas, tudo, mas nem imaginava, né, que da forma como ia ficar, a junção de tudo, né? Ver mesmo as meninas fazendo a Dandara e a Maria Filipa dava mesmo essa sensação de que, nossa, acho que imaginar Dandara provavelmente foi dessa forma que elas fizeram, né? Imaginar Maria Filipa foi dessa forma que elas fizeram, né? Então eu gostei muito, achei muito interessante a caracterização, a forma como foi feita,
né? De apresentar mulheres jovens também, eu acho isso muito interessante também, porque principalmente nas figuras, que foi uma discussão que a gente fez, nas imagens, é sempre a mesma imagem, inclusive aquela imagem que apareceu, é uma imagem que também aparece, se você vai pesquisar Maria Firmina dos Reis, é a mesma imagem. E são sempre mulheres muito mais velhas, né? E aí trazer mulheres jovens, assim, acho que também remonta a essa ideia também de uma juventude negra, de uma juventude de mulheres negras que é pouco vista também quando a gente vai ver imagens de mulheres negras, né? Então, eu acho que toda essa construção que foi feita, né, com várias mãos, acho que tornou o trabalho muito interessante. Que bom. Bom, Rodrigo, aproveitando a fala da professora Amanda, te pergunto como é que foi esse processo de encontrar esses pesquisadores, esses historiadores e compor aí o mosaico das entrevistas para esses episódios, né? Como é que foi esse processo? Que também é um processo de pesquisa por parte do projeto. Como a gente é uma produtora também fora do eixo Rio-São Paulo, daí a gente sempre tenta começar a pesquisa com professores de universidades também de outros estados, né? No caso do Paraná, aqui, ou interior de São Paulo também, tem Unesp, USP, não só pessoas nas capitais, né? E então a gente começou as entrevistas com professores da UEL, a Amanda veio da Federal do Paraná, da UTFPR, ela fez doutorado aqui na UEL, mas ela está morando em Curitiba. Daí, a partir das primeiras pesquisas, eu sempre perguntava assim, você tem uma indicação de algum professora que estuda essa área? E daí isso ia aumentando. Teve a professora Estela Franco, que aparece em todos os episódios da USP, que foi uma professora que contribuiu muito para a série, assim, porque quando ela soube do episódio, os professores acadêmicos geralmente têm uma desconfiança assim, mas vai ser sério isso mesmo? É negócio só para meio, né, sei lá, meio jornalístico, sem aprofundar e tal. Eu falei, não, tem duração de 50 minutos, a gente quer, né, tipo, levantar todas as questões e tal. E daí ela quis me ligar para me conhecer melhor, assim, tal, daí a gente ficou conversando por mais de uma hora, assim, e daí ela falou assim, não, então vou te ajudar, então. Daí ela passou, acho que uns 10 nomes, assim, de universidades e tal. E daí, quando eu comecei a conversar com esses professores, daí cada um vai puxando o outro. Como não sou formado em história, né, também, então foi um universo que eu precisava dar uma desbravada nisso, né. Então acho que foram uns 3 meses para encontrar todos os nomes, e até que em abril desse ano a gente fez a última entrevista, foi a Marici Salomão, uma dramaturga, que fez uma peça sobre a Maria Quitéria de Jesus. Daí consegui entrevistar ela em abril. Teve, por exemplo, o Luiz Motti, que descobriu tudo da Filipa de Souza, ele estava na Espanha fazendo uma pesquisa em Toledo. Daí a entrevista teve que ser meio... eu falei para ele mandar os áudios, que ele não quis gravar em vídeo assim tal. Até tentar. Então teve isso. Teve uma que mandou... ela fez uma entrevista no Chile, estava fazendo uma pesquisa antropológica no Chile, daí a gente pediu, contratou um cinegrafista para entrevistá-la e tal. Pro episódio da Clara Camarão. Então teve essas questões, né? A Marilé de Almeida, que aparece aqui, que é uma pensadora muito legal, né? Ela é fantástica. Ela mora em Brasília, né? Professora do UNB. Então a gente contratou uma equipe também para fazer entrevista com ela lá em Brasília e tal, né? Então teve todo esse recorte. Mas eu gosto muito dessa parte porque nesse contato com os entrevistados, na primeira conversa você aprende muito também sobre a pesquisa deles. E eu acho que, por exemplo, a gente não valoriza muito o trabalho das universidades brasileiras, né? Igual eu vejo o pessoal aqui na UEL, que faz um trabalho muito rico e tal, quase não tem espaço na mídia para divulgar suas pesquisas e tal, fica uma coisa meio isolada, só no mundo acadêmico. Toda vez que a gente pode, pelos projetos, a gente tenta dar espaço para esses professores também apresentarem suas pesquisas também. Essa valorização dos pesquisadores, dos historiadores, é também um dos pontos altos desse projeto, né? Você consegue ter ali uma pluralidade de vozes, você tem a visão de pesquisadoras, de historiadoras mulheres, né? Você tem também dos homens que colaboram com isso, tem uma fala do Salomão, que ele fala, né, que quantas mulheres morrem diariamente e a gente vive de consciência tranquila, né? Quer dizer, o problema continua, o problema está aí, né? Então, nós precisamos de obras como essa, porque ela nos faz refletir. A gente está aqui em Londrina, realizando esse debate, essa série ela foi gravada praticamente toda aqui, né? E para a gente essa noite é uma noite de muita celebração. A equipe praticamente toda de Londrina
é daqui, ou né, a maioria, né, Rodrigo? Sim, teve alguns de fora, da direção de fotografia e tal, mas a maioria é daqui. Então para a gente isso é de grande celebração, mas aí a hora que começa a rodar, né, traz esse tema que fala assim, puxa vida, o que a gente tem a comemorar, né? Então, se de um lado, mas aí também vem um outro ponto, né? É um orgulho a gente estar levantando esse tema, levando essa discussão, porque esses episódios eles são uma verdadeira discussão sobre os temas, né? Sobre essas personagens, né? Teve momentos bem emocionantes no set. A Luli comentou da questão da Maria Filipa, né? Quando a gente estava falando dessa cena que tinha aquele tronco lá e tal, do delírio. Mas o episódio, as meninas vão lembrar aqui da Clara Camarão, quando a Ludmilla de Angelis, que fez a Clara Camarão, né? Uma atriz indígena, ela também deu um depoimento sobre a questão dela. Com relação a Clara Camarão, e ela começou a lembrar que as mulheres indígenas desde o começo foram estupradas, violentadas, abusadas e tal. Boa parte da equipe ali ficou muito emocionada, assim, foi muito forte pra gente no set mesmo, assim. O cinema, o audiovisual, ele é impressão de realidade, mas essa impressão às vezes ela é tão forte, como foi o depoimento aqui da Luli, né, Luli, e da própria Tainara. Isso nos emociona. Então a gente vê em episódios como esse, você trazendo um verdadeiro documento, né? Você usando elementos da ficção para recriar momentos que são criados a partir de pesquisa, mas também a partir da cabeça de um diretor, né? E da contribuição que as atrizes dão. E eu queria, enfim, nessa primeira fala de vocês focaram muito na construção da personagem, na relação de vocês com essa personagem. Queria que vocês falassem um pouco de como foi ver o episódio montado, né? Porque além da interpretação de vocês, tem toda a colaboração de N técnicos na questão da pós-produção, o som, a cor, a luz, tem também aí os entrevistados. Então, como é que foi ver esse episódio finalizado, né? Como é que foi essa experiência, Tainara? Teve o figurino do Gabriel Alves, tá ali. Também. Maquiagem. Parabéns. Isso, parabéns a vocês. O figurino, né? Bom, eu gosto eu trabalho nesse projeto também, né? Então todos os pontos são altos, mas o figurino ali também lhe chama atenção, porque, por exemplo, nesse episódio que você tá, as coisas são muito simples, naturalista, né? Então o figurino ali tem um destaque bem, bem importante. Foi uma mistura de sensações, na verdade. Foi muito lindo ver o episódio como um todo. Eu gostaria de reforçar essa questão da produção londrinense e de sermos atrizes londrinenses que nesse episódio estavam com uma equipe londrinense, e eu sempre fui muito, muito acolhida pela equipe, assim. O trabalho do pessoal é incrível, incrível mesmo. Eu lembro de quando eu tava gravando, eu terminei de gravar a última cena, eu sentei assim, eu falei, acho que foi pra Daira, eu falei assim, eu gostaria de fazer isso todos os dias, assim, de ter essa sensação de fazer e conseguir fazer isso todos os dias, né? Então, desde o início eu já tinha essa sensação que o episódio ia ser muito especial, assim, e ver ele pronto é muito lindo de verdade, e também me traz uma revolta, assim, assistindo, mas eu acho que é uma revolta que é importante porque é uma revolta que traz movimento, e eu acho que vai trazer revolta também para muita gente que está assistindo. Exatamente. Traz consciência e traz movimento, assim. Então eu acho que isso, que o episódio trouxe isso, assim, trouxe esse movimento e esse movimento de transformação, assim. É muito legal para mim ver a diferença das cenas da Dandara para as cenas que são da pesquisadora, né? Tem um choque de cena entre uma cena e outra, assim, muito bonito. E eu achei isso muito legal. Inclusive, olhando para as minhas feições, assim, diferente do meu rosto. Eu sinto meu rosto um pouco diferente, assim, das cenas da pesquisadora para as cenas da Dandara, assim. Isso é bem legal mesmo. Eu gosto muito, muito mesmo, e gosto muito das luzes também eu estava até comentando do episódio da Luli,
das luzes no seu rosto, assim, é muito, muito, muito bonito. Já fazendo esse gancho, mas a iluminação tá linda também no episódio Quando a dela. Thay fez o Navio Negreiro ali, foi uma coisa também forte, porque é um texto que durava uns 7, 8 minutos, né, Thay? Eu acho, mais ou menos, né? Ela tava preocupada que não ia dar conta. Eu falei, não, você vai dar conta, assim, e tal, né? Mas O aí... Rodrigo é sempre muito otimista, né? Ele joga os textos, assim... Né? Uma negociação de texto, um texto difícil, e aí, de repente, a gente tem que falar, sabe? E a gente teve pouco tempo, mas... Esse a gente, acho que nem ensaiou direito, exatamente, né? Eu falei, não, você vai dar conta isso aí, né? Vai na vibe aqui do texto, você vai seguir. Mas aí, eu lembro que, assim, foi uma coisa que eu acho que eu conversei com a Albertinha, por mais que a gente tentasse captar com as câmeras da melhor maneira possível, a quem tava ali da equipe no set sentiu uma coisa muito forte, assim. Que eu lembro até o câmera, acho que o Gui já foi embora já. Ficou meio emocionado, assim, ficou todo mundo, caramba, tal. Foi uma coisa muito forte, assim, né, Daira? Né? O Gabriel também tava, né? Então, porque era uma equipe bem reduzidinha do episódio do Dandara, né? A gente tava começando a série, foi o primeiro a ser filmado. E teve essas cenas externas que os outros episódios não teve, assim. Mas foi muito forte, tá? Assim, foi um momento mágico. Daí eu pensei, que louco, porque foi uma experiência que a gente tá fazendo pro audiovisual, né? Pra TV, filmando como se fosse cinema, só que o que a gente viu aqui foi uma performance teatral, assim, que quem tava presencialmente, né? Eu acho que tem a ver bastante com essa questão da ancestralidade que a Luli trouxe na primeira fala dela, assim, e que não tem como não tá na gente, assim. Pra mim é a mesma coisa de quando eu tô cantando samba, não tem como não tá em mim, não tem como isso tá gravado em mim. E eu trouxe comigo de outros lugares, assim. E são lugares que eu não sei de onde vieram, mas tá em mim, sabe? Então, tem a ver um pouco com isso, eu acho. Inclusive, a força desses textos na gente, assim. Então, e que muitas vezes não são fáceis, mas que são necessários, né, também. Sim. E daí, Caio, uma das ideias também que a gente tinha aplicado já em projetos anteriores da Knopfs para o Canal Curta é que o Canal Curta tem um espaço muito grande em escolas. Então, assim, a série Cientistas Brasileiros e também o longa do Lima Barreto, a gente sempre disponibiliza de graça para qualquer escola que quiser exibir. Então, mesmo vai ser feito com a série Libertárias, assim. Depois do período que tem que passar na TV agora das estreias, a gente, assim, por exemplo, faculdade, uma biblioteca, uma escola quiser exibir para promover uma discussão com os alunos, alunas, a gente sempre oferece. Rodrigo, aproveita e fala da estreia e de como vai ser sim. Então, assim, a série estreia nessa sexta-feira, dia 15, feriado, né? Às 23 horas. 15 de novembro, né? 15 de novembro. Quem estiver assistindo a gente depois aí, lembrar que a estreia será ou né? Ou foi 15 de novembro. 15 de novembro, a gente não sabe quando vai ao ar, nosso debate aqui. E dia 15 de novembro, no canal Curta, e daí toda sexta-feira, às 23 horas, vai ser exibido um episódio. Daí depois é o da Maria Filipa, depois Tia Ciata. Depois eu confesso que eu não sei exatamente a ordem, mas eu sei que o último é da Leolinda Daltro, porque é a mais contemporânea, ela faleceu em 35. A Tia Ciata faleceu em 24, assim como a Narcisa Maria também. Há 100 anos exatamente, aliás. E daí, quem for assistir ao canal Curta pela internet, pelo Curta On, pode assistir no dia seguinte da estreia da TV, já está lá disponível, pode ver à vontade. Mas é legal essa sacada que o canal Curta teve, assim, primeiro de ter essa linha de pensar o Brasil, que eles têm uma linha lá de sociedade, pensamento, né, tal. Então, quando a gente apresentou a ideia do Libertárias, dentro dessa linha deles temática, mas também esse contato com as escolas, porque quando a gente estuda, tem um material didático de livros, né, mas não tem um material didático audiovisual, né, e a gente, né, você que é professora, não seria muito legal. Por exemplo, Carolina de Jesus, que você é especialista. Eu acho que não tem um documentário ainda, né? Carolina tem programas de TV, tem um curta do Jefferson D, até bem interessante, tem uns 15 minutos mais ou menos. Tem o projeto de fazer um filme, tem projeto de fazer documentário, mas não tem, assim, se a gente for pensar em material audiovisual de mulheres negras, isso é raro, assim. E até você está falando, na escola, mas na escola não se fala, na escola não tem. Na escola, na verdade, todas essas lutas, né, de independência, ou elas são completamente colocadas, assim, uma pessoa branca, né, como centro,
E aí as mulheres negras, elas são tratadas assim, como lenda, como não sabe se existiu, né? Então, tanto Dandara, quanto Maria Filipa, quanto Luísa Maim, várias outras assim, é lenda, não sabe se existiu e tal e tal. E essas mulheres, elas protagonizaram todo esse processo de luta pela independência do Brasil, né? Então, esse processo, quando a gente vai estudar esse Brasil antes da independência, é um processo assim que a gente não tem mesmo a história de pessoas negras, né? A não ser como as imagens que vocês colocaram, né? Tronco e tal, mas não tem imagens de pessoas negras lutando, resistindo, e mulheres aí já não tem mesmo. Bom, Luli, por favor, nos conte um pouco como é que foi essa experiência de ver o episódio pronto, né? Foi muito legal. Eu estava bem ansiosa antes da gravação. Tive muito medo de não conseguir dar conta, de não sustentar a personagem. No dia ainda estive nervosa durante a gravação, mas, por incrível que pareça, depois da gravação, assim, eu tinha momentos, será que ficou bom? Mas eu não sei, eu tinha certeza que tinha ficado. Você estava numa... Não é nem ego, assim, não. Não é nesse sentido de, tipo assim, não, é porque eu sou boa mesmo, daí tinha... Não, é porque, tipo, independente do que fosse acontecer ali, eu sabia que eu, como atriz, eu tinha dado tudo de mim. Não tinha mais pra onde eu dar. Lá, naquele momento, talvez eu tivesse algumas inseguranças, assim, em relação a mais ou menos, em relação a, né, como ser perfeita aqui na cena, mas eu acho que com o tempo eu fui entendendo que para aquele momento, assim, eu tinha entregue tudo que eu poderia. E eu digo isso porque eu estava exatamente no momento em que eu estava refletindo sobre a atuação, né? Eu tive algumas conversas no ano passado na gravação da série do Dramática, O Dramaturgias. e do Lima Barreto. Eu tive conversas com a Robertinha, inclusive, sobre a questão do olhar, da atuação para cinema. E como eu estava muito nervosa e eu gravei esse ano, eu não sei se eu tinha voltado naquelas discussões, mas elas ainda fervilhavam em mim. Então eu falei, eu vou fazer tudo que eu puder para que no meu olhar consiga se ver tudo que eu preciso que se veja. Então, tecnicamente, como atriz, assim, esse trabalho é um trabalho que eu me orgulho. Não tá perfeito assim para mim, né, no sentido de sempre há coisas a melhorar. Mas eu gostei muito de como ficou, gostei muito mesmo. Eu acho que eu, como pessoa preta, como atriz preta, né, muitas vezes os nossos papéis são secundários nos trabalhos para os quais somos convidados. Ou então são lugares que nem sempre privilegiam as nossas potencialidades. E eu acho que este trabalho, como também aconteceu com o Dramaturgia e com o trabalho do Lima Barreto, foi trabalhos em que eu pude explorar as minhas potências, não sozinha, porque se não tivesse o olhar externo da direção, não seria possível. E aí eu faço agradecimentos pessoais a Roberta Takamatsu, que esteve nesse... Eu tô sentindo daqui o seu não com a cabeça, mas eu tô com o microfone, graças a Deus, eu posso falar. Que esteve muito para me questionar no lugar do que você quer mostrar e o que realmente se mostra. Querer parecer brava não necessariamente é brava. Querer parecer valente não necessariamente é a valentia, né? Então, esses 3 trabalhos que eu citei são trabalhos que eu vi possibilidades de futuro para o meu trabalho de atriz, sabe? Há mais do que o que se conhece. Há um universo para se explorar. E hoje, quando eu assisti,
eu tinha momentos que eu tava assim, e tentando reproduzir o olhar ali, mas não consciente. Aí eu me pegava assim, eu encostava de novo, mas porque a imersão era grande de prestar atenção e falar, olha, esse olhar aqui me puxa, aqui deu certo, né? E a Robertinha sempre provoca nesse lugar, se veja e perceba onde deu certo. Então, mais do que críticas hoje, levo para casa alguns apontamentos internos de possíveis caminhos e muita alegria. Imagine. Que bom, Luli. Gente, vocês têm perguntas a fazerem? Aqui também fiquem. É só levantar a mão que eu levo o microfone até vocês. E enquanto vocês vão pensando aí, eu vou passar mais uma pergunta para o Grota. Rodrigo, conta pra gente como é que foi o trabalho do som para esse filme e também fotografia. Tá. A premissa visual da série era que a gente não queria uma abordagem realista, né? Então, os cenários foram montados como se fosse uma espécie de instalação de artes plásticas, assim. Tanto que no Maria Filipa a gente tem, né, um mar ali meio de alumínio, né? Eu acho, né? Bem assim, artificial mesmo, proposital. E mais para evocar um período histórico do que realmente fazer uma representação realista, né? Só Dandara que tem umas cenas, as externas, elas têm de realismo, assim, um pouco mais, porque eu achava interessante, era possível fazer isso, por mais que fosse um período histórico, né, distante. Mas também tem aquelas cenas também dela no teatro, ali no anfiteatro da ML, que é uma coisa mais de estúdio. Mas o que eu passei para cada fotógrafo foram 4 fotógrafos: o Carlos Zeber, o Lucas Barbi, o Anderson Craveiro e a Mayara Afonso, né? Era tentar entender um pouco do universo de que a gente estava retratando daquela biografada, para como representar isso visualmente. Se era uma temperatura de cor mais fria, mais quente, mais contrastada, menos contrastada. E daí, alguns episódios a gente fez a leitura de roteiro e discutiu isso, né, com parte da equipe. Às vezes eu passava algumas referências e tal. E já passava também essa ideia que a iluminação também, né, teria a luz seria uma personagem também, né, algo só para ficar escondido, assim como você tem geralmente na narrativa mais realista. Essa parte ficcional, ela tá toda em preto e branco, né? Desses 2 episódios, mas daí, por exemplo, Maria Quitéria de Jesus é em cores, Narcisa Amália em cores. Dos 8 episódios, 4 eram PB e 4 em cores. 4 eram mais contrastados, 4 menos. Eu fui fazendo toda uma subdivisão na minha cabeça lá para conseguir orientar todo mundo. Da equipe de direção de arte, daí o Gelson Amaral fez 4 episódios, a Luísa Savion fez 2 episódios, a Luna Zaya fez a direção de arte de 1 episódio, e o Dandara não teve direção de arte, sim, porque a gente tava começando e tal. Deus foi o diretor de arte. Foi meio que, né, a equipe ali, a Daira, o Gabriel e a Luana também fez a opção de objetos, era uma equipe bem reduzida. Porque a gente não tinha dimensão até onde podia ir da equipe, né? Tava começando as cenas ficcionais. Mas sempre esse diálogo. Como é uma equipe que já havia trabalhado com a gente também na série Dramaturgias, em 2023, e no longa do Lima Barreto, então o pessoal também já conhecia um pouco, mais ou menos, a proposta estética que a gente queria fazer. Agora, uma coisa que eu gostei muito, daí, por exemplo, dos sons, o Otávio Santos fez o desenho de som, e ele também já tinha feito de coisas anteriores nossas. Mas eu gostei muito de fazer o roteiro da série, pensando assim, pegar coisas históricas e misturar com coisas literárias, assim, né? Que Maria Firmina é uma que a gente queria fazer biografia, mas o canal Curta já tem uma biografia sobre ela já encomendada, então não podia ser uma das biografadas. Também tinha essa conversa com o canal. Mas eu pensei, não, então vou usar uns textos da Maria Firmina, tal. Daí foi indo assim. Então, por exemplo, da Filipa de Souza, ela escreveu cartas de amor no século XVI para várias mulheres. Então, eu considero que ela é a primeira escritora brasileira, talvez, né? Considerando que carta também pode ser literatura erótica, né? Olha só. Mas as cartas sumiram, né? A Inquisição apagou tudo e tal. Mas aí eu pensei, bom, então vou usar a poesia da Safo, que é a primeira poeta lésbica que a gente tem na história e tal. Então, também tentando ser um período histórico anterior. E daí foi, então, assim, eu tentava conjugar dados históricos, igual o da Dandara,
né? As falas da Tainara são todos dados históricos, né, já verificados, mas também conjugar também uma aproximação que pudesse ser do mundo interior das personagens, que o que eu acho que mais me fascinava na série também, além de dar visibilidade a esses personagens, era poder investigar esse mundo interno das personagens, que daí uma linguagem, né, como a do cinema, do audiovisual, pode investigar, porque é uma linguagem que se aproxima e não dá uma verdade definitiva, né? Ela permite também que o público possa pensar a respeito, né? Então foi um pouco nessa linha. E o som vem sempre para tentar provocar uma outra imagem na cabeça do espectador. Ele acaba construindo uma narrativa paralela, né? Sim, igual o Navio Negreiro tinha o texto da Thay e daí ele inventou algumas coisas, tal. Eu geralmente gosto do som que não é referencial, assim, aquilo que está sendo falado, que evoca uma outra coisa, que causa uma sensação no público, assim. Eu acho que é muito importante o som, né? Da trilha sonora a gente teve o Nicholas Horn, que fez da Tia Seata e da Dandara. O Otávio Santos fez 3 episódios e o Rodrigo Guedes fez 3 episódios também, né? E a montagem toda da série foi do João Vitor Moreno, que teve que montar todo esse material, que fez um trabalho também hercúleo de unir todas as entrevistas e todas as cenas ficcionais, né? Mas tinha esse roteirozinho que eu fiz, para cada episódio tinha 8 cenas ficcionais. Eu imaginava que daria 16, 18, 20 minutos mais ou menos, né? Daí teria mais ou menos uns 5 minutos de arquivo e mais uns 25 minutos de entrevistas. Então a estrutura que eu montei mais ou menos era essa, né? Então, O projeto também tem o Bruno Baltarejo no Collor, né? Bruno Baltarejo fez o Collor de todos os episódios, né, também. E foi legal, porque a gente teve, por exemplo, a Esther Góes, uma atriz também, né? Já tem uma trajetória no teatro de quase 60 anos, começou com o Teatro Oficina e tal. E ela faz a Leolinda Daltro, e ela deu uma densidade também muito interessante, né? A Thay trabalhou nesse episódio, né, Thay? No episódio da Leolinda, por exemplo, misturei a Leolinda publicou um livro, contou a vida dela e tal. Então misturei textos da Leolinda com textos do Arthur sobre uma questão dos contatos com povos originários que ele teve no México e tal. Eu achei que tinha a ver. E como a Esther, eu sabia que era uma atriz também que gosta dessa estética, então ela fez uma cena final, acho que a Thay estava no dia muito louca lá, que era meio totalmente Arthur, assim, né? Então teve isso aí. No caso da Clara Camarão, daí eu pedi para Ludmilla me falar que poetisas indígenas que ela gostava e se identificava. E daí ela me indicou poetas indígenas que ela gostava, e daí então ela sugeriu o texto, a Ludmilla do Clara Camarão. Foi bem legal também o que ela trouxe para a série. Então variava muito de episódio para episódio. Narcisa Malha foi uma que a gente teve uma tranquilidade, que como ela era uma poeta, né, uma escritora, a gente só usou o texto dela só. E no máximo teve uma cena que o Luan Valeiro interpreta o Machado de Assis, apresentando o elogio que o Machado faz a Narcisa Malha, né? Mas a Narcisa, por exemplo, teve acusação que ela não teria feito os textos, porque era um ex-marido dela que teria feito os textos. Ela sofreu muito em vida, teve um reconhecimento muito jovem, mas depois ficou esquecida e tal. Então quase todas essas mulheres também tiveram essa trajetória muito dificultada, assim, por uma série de questões daquele período histórico, né? O que fica é o documento, né? Porque quando a gente assiste esses episódios, mais do que uma obra, um documentário, com trechos ficcionais, ele acaba... Agora não deu, por favor. Vou comentar. Documentário, essa palavra documentário vem de documento, né, assim, né, tal. Mas eu acho que... Voltei. Né, é algo que vai instigar, né, eu acho que as pessoas querem saber mais das 8 personagens. Sim, a gente acaba tendo, né, a experiência de ver um documento, né, porque você tem aí todo um trabalho, um esforço estético, né, ficcional, vamos dizer assim, né, do trabalho das atrizes, de toda a equipe técnica, seu direção, mas a gente também tem com as falas dos entrevistados ali uma base, né, de informação que acaba transformando o episódio num documento, né? Então me tocou muito assisti-lo nesse aspecto, né? Sim, tem essa função que eu acho que pode servir, né, de diferencial histórico, mas essas cenas ficcionais eu acho que conseguem chegar também de uma maneira mais emocional ao público, eu imagino, assim. Sim. Imagina uma criança de 12, 13 anos vendo a Maria Felipe e a Dandara, os episódios, né, olhando pra Lula e pra Thay, assim, com certeza, né, Amanda? Se você tiver com 12 anos vendo o episódio da Dandara e Maria Felipe, né? É outra experiência, né? Obrigada.
Não, realmente é outra experiência, né? É algo que a gente discutiu muito na série, né? Essa questão da visualidade é muito difícil quando a gente fala de mulheres negras. Então, ver, né, a imagem dá uma outra experiência, com certeza. Aí não tem, né, Caio? A gente não tem essas representações, então por isso que eu acho que a série era tão importante de ser feita. A gente quer fazer uma segunda temporada, a gente está já apresentando um projeto para a segunda temporada. E a ideia é cada vez mais investigar isso. E eu acho que também outra coisa legal vai ser passar nos cursos de história também. Porque tem essa discussão, né, dentro da academia. Uma parte dos historiadores são mais abertos a você, igual o Nathan Gomes, que falou ali da Maria Filipe, falou muito. Ele é especialista em Maria Quitéria, né? Descobriu muita coisa da Maria Quitéria e tal. Ele é um historiador aberto a entender a questão, né, de relatos orais, de não ter documentação tradicional. Já alguns historiadores são totalmente fechados, assim. Então, a própria questão da Dandara, tem uma fala da Thay que fala dos nomes que estavam, um relato de um viajante holandês que teve, né? E não constava o nome exatamente de Dandara. Mas isso não diz que ela não existiu, né? Então, é muito importante também ter esse contraponto, assim, acho que os cursos de história estão se atualizando em relação a isso, né? Estão se renovando sobre essa nova perspectiva que já é uma visão colonialista, estão tentando imprimir essa visão decolonial cada vez mais, né? Mas ainda esbarram, talvez, em visões mais tradicionalistas. Bom, Rodrigo, você falou aí do que pretende ter outras temporadas dessa série, então eu queria que você falasse um pouco dos projetos atuais seus da Quinópolis. Tá. A gente está agora finalizando um longa-metragem chamado Quase Inverno, que foi rodado entre julho e agosto aqui em Londrina e Rolândia. É inspirado na peça As Três Irmãs do Chekhov, com base dramatúrgica, mas no fundo a história de três irmãs que voltam, a Esther Góes atuou também, voltam para ficar perto da mãe que está doente e tal, a personagem da Esther, e acabam tendo uma aproximação com o irmão, que é um personagem que fica na fazenda tal, no ano de 75, na época da ditadura, da geada. Então a gente está no momento de montar esse filme. A gente tem também agora uma nova série de TV que a gente está fazendo para a TV Cultura, chamada Cada Conto Vale um Ponto, uma série de animação. São 3 episódios de 8 minutos. E daí também, na Quinópolis, a gente tem uma vontade de aproximar o público da literatura brasileira, e sempre de uma maneira que não seja só assim imposta ou didática no sentido negativo, mas mais estimulante, né? Então a série de animação tem esse objetivo de estimular as crianças de 6 a 10 anos a lerem contos brasileiros. A gente está em produção. A gente está em pré-produção de uma série também para a TV Cultura chamada Turma da Ala 23, que é de autoria da Roberta Takamatsu. É uma série também que é muito bonita, porque mostra crianças que estão numa certa ala do hospital, doentes, mas aí elas lidam com aquela situação a partir da sua imaginação. São 13 episódios de 26 minutos, vai ser rodado no ano que vem. Então tem essas 2 séries aí para virem. A gente está também finalizando um curta-metragem chamado O Assassinato de Pé de Veludo, que é um meio bandido herói lá da minha cidade natal, em Marília. A gente rodou também esse ano. A gente está fazendo também a escrita de uma série sci-fi chamada Miss California, que vai ser finalizada agora também até dezembro, que é uma espécie de Twin Peaks do norte do Paraná, assim. A Tainara também tá, né? A Luli também. Para mim, elas são 2 das melhores atrizes de Londrina, né? E a gente trabalha com elas há um tempo, assim, então fiquei muito feliz que elas estão com a gente na Libertárias também. Mas essa série está sendo ainda no desenvolvimento, está na escrita, né? E a gente está buscando recursos para uma coprodução do filme com a Argentina Capolônia também, do direção do Pedro Wallace, que fez o Las Prenhadas, que foi uma outra coprodução nossa. A gente vai estrear o curta Marmita, que o Operário dirigiu. Já teve uma pré-estreia em festivais, né? O Operário, meu sócio, produtor da Quinópolis. E a gente está com 2 curtas de animação também, que estão recém-finalizados, que a gente está passando em festivais, que é o Chorumelas e o Dodói, que são ambos dirigidos pela Raquel Deliberador, com o roteiro da Marília Diogo. E também tem uma série que a gente fez com a Oeste, chamada Touros, que teve uma pré-estreia esse ano, inclusive aqui no Vila Rica, que mostra o dia a dia dos trabalhadores assim, desses rodeios, que vai estrear em breve em algum streaming, assim. Então, basicamente é isso, assim. Bastante coisa, né?
Tipo, Bastante Sim, coisa. Basicamente, Operários da 170 cultura. projetos. Oi? Basicamente, 170 projetos. Então, Quanto tempo, Rodrigo? Só conta pra gente, assim. Até final de dezembro. todos eu tô atrasado em todos, assim, mas então o desenvolvimento do roteiro Colheita, da Luli Rodrigues, também chamada Luana Caroline Rodrigues Santos. E a produção é da Equinopsis. É. Quando a gente for rodar. Também Por estamos- isso que nesse momento Guilherme Pereira está no Tá numa Max rodada Media, de No negócios. momento mais feliz da vida dele. tá lá em Belo Horizonte batalhando a viabilidade dos projetos, né? Sim, sim. Então, assim, mas é uma luta, cara, também de 20 anos, né, da produtora, que se já é difícil produzir audiovisual no Brasil, imagina produzir numa cidade do interior, no qual a gente não tem uma graduação em cinema. Sim. Então, as pessoas que trabalham com a gente acabam ou aprendendo na prática, ou a gente fica estimulando, não, tem que fazer isso aqui, tá? Na marra, vamos lá, tal. Né? Ou daí eu também faço intercâmbio com profissionais da região, assim, também, né? Só fazendo um adendo, quão importante tem sido as gravações da Equinopsis nos últimos anos, assim, tanto para a formação de profissionais na técnica, quanto para nós atores. A gente teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de estar no interior estudando atuação para cinema e podendo treinar isso, assim. Então, é um cenário que para o interior do Paraná não é um cenário tão fácil de se ver, assim. Então, eu gostaria de destacar isso, assim, que esse último ano foi um ano muito produtivo, assim, para nós como profissionais no audiovisual. Falando como atriz e principalmente falando como atriz e tendo essa possibilidade de estar podendo estudar cinema aqui em Londrina, assim. Isso mostra o quanto são importantes esses mecanismos de fomento à cultura, especialmente ao audiovisual, né? A gente viu nesse projeto a logomarca do Fundo Setorial do Audiovisual. Essa é uma conquista do setor. A gente teve também a Lei Paulo Gustavo, a gente tem aqui o edital o Promic, que também contribui muito em projetos de menor vulto, né? Considerando que fazer audiovisual, os projetos sempre exigem orçamentos mais robustos, mas mesmo o Programa Municipal de Incentivo à Cultura aqui, ele nos ajuda muito a desenvolver várias frentes, né? Então, a Equinopsis hoje tem um nome muito respeitável, não só no cenário local, regional, nacionalmente também, e tem criado essa oportunidade, tem conseguido ter um volume de projetos que permitem aos técnicos, aos profissionais, aos atores, atrizes, uma continuidade, né, do seu desenvolvimento, né? Então, nesse sentido, queria já também, caminhando para o final desse nosso bate-papo, começar ali pela Luli. Luli, como é que essa participação nesses projetos, especialmente nesse último, contribui para o seu desenvolvimento, para a sua carreira, você que também é cantora, né? Nossa, é porque eu sinto que a minha última fala, ela bordeou isso, né? Mas no sentido de pensar na atuação, eu hoje tenho uma visão completamente diferente da visão que eu tinha há 1 ano e meio atrás, abril do ano passado, antes do início desses... Tá indo e voltando o microfone ou é impressão minha? Tava, mas agora estabilizou. Estabilizou. Eu tenho para mim que, né, é muito difícil quem vai olhar para dentro de casa e vai ver potencialidades dentro da sua casa. A coisa do casa de ferreiro, espeta de pau é muito real, porque é muito fácil quem tá fazendo aqui dentro da cidade optar por chamar pessoas de fora da cidade. Até porque pode ser que tenha, né, ali em São Paulo, uma galera que atua bem, legal. Pode ser que tenha. Talvez por terem sido mais expostos a trabalhos do que quem está aqui. Isso que a Thay falou sobre a Equinopsis e a formação, né, de profissionais, tanto, né, na parte técnica quanto na parte artística, eu acho, na parte artística no sentido da atuação, eu acho que olhar para dentro de casa e ver potência dentro de casa é muito difícil, muito mais difícil
do que ficar 7 horas procurando atores no Instagram para encontrar alguém de fora. Então, pra gente um lugar de se sentir bem, agregando para o cinema, e principalmente num lugar de se sentir bem com o nosso trabalho de atuação. Porque a gente se critica muito, a gente, né? Quantas vezes eu já vi fotos minhas que, né, não é nem uma imagem em movimento, mas uma fotografia em que eu não gostava do que eu estava vendo, né? E era só um sorriso. Que dirá vídeo, né? E eu já fiz outros trabalhos de audiovisual que eu não sei se eu consegui, eu tenho certeza que eu não consegui chegar nos lugares que eu tenho chego nesses últimos trabalhos. Mas nada disso seria possível se dentro da sua casa você enxergasse, se dentro da sua casa você não enxergasse pequenas possibilidades de diamante, entendeu? Então, num lugar de gratidão, num lugar de esforço das nossas partes, porque também não dá para você dar uma oportunidade para uma pessoa e a pessoa também pode optar por não querer desenvolver aquilo da melhor maneira possível, né? E eu acho que por isso que deu tão certo foi a fome com a vontade de comer. Então, de um lado, pessoas que acreditavam e que falavam, inclusive, você pode fazer mais que isso. Você pode fazer mais do que o convencional, você pode entregar mais do que isso. Porque na vida eu já te vi olhando com olhares que são mais parecidos com o personagem do que esse olhar que você pensa que pode fazer parte do personagem. Então, nesse sentido, generosidade para olhar quem está com você é importante. Então, que a gente sempre lembre de valorizar as pessoas que estão produzindo. Então, que a gente sempre lembre, né, de que... Eu sempre lembrarei, pelo menos, de que eu encontro nessa relação, né, profissional e também pessoal, né, porque vocês, né, Quinópolis e a Filmes com Saquê são amigos pessoais, este lugar de poder encontrar potencialidades, inclusive onde eu achava que eram lugares frágeis. Tainara? Acho que nos últimos anos, desde 2019, que foi quando eu comecei a pesquisar audiovisual com vocês, eu tenho sido provocada constantemente, assim, e eu tenho entrado em contato com lugares desconfortáveis para mim. E isso tem sido essencial para minha transformação como atriz e para minha pesquisa e para o meu movimento, assim. Então, esse episódio, hoje, olhando para ele e olhando para minha vida, olhando para esse ano, 2024, muito doido, é uma carta de amor, assim, para tudo o que eu vim estudando, para tudo que eu vim desejando e para todas as coisas que juntos a gente foi plantando, assim, porque teve esse episódio, mas tem um carinho muito grande de vocês estarem estudando com a gente, estudando atuação. E aí a Roberta não gosta que a gente fale o nome dela, mas eu vou citá-la mais uma vez, assim, por conta da generosidade de vocês de estarem com a gente, assim. E é isso, é a fome com vontade de comer. Então, o que eu tenho para dizer sobre esse episódio, assim, olhando para tudo, é que é uma carta de amor, assim. Eu só tenho a agradecer e vida longa para esse projeto lindo. Essa questão da valorização do que é local é algo que está no DNA da Quinópolis desde o seu início, né? E, de fato, a gente aqui em Londrina carece muito da existência de um curso superior de audiovisual, né? Nós tivemos algumas experiências já em pós-graduação, mas falta, considerando o que a cidade já tem, o que as instituições de ensino já oferecem à cidade, essa é uma lacuna grave que precisa ser resolvida, né? Dizer que Londrina também é uma cidade que tem uma lei municipal de audiovisual, tem um fundo municipal de audiovisual que foi criado, falta entrar já tem um decreto, falta entrar em execução e que a gente espera que seja uma conquista em breve também, para que a gente possa ter aí, para que mais pessoas de Londrina, para que a gente possa reter talentos da nossa cidade, né? Porque a gente sabe também que esse trabalho que a Quinópolis realiza
é um trabalho que muitas vezes eles veem uma pessoa se destacar durante um projeto e logo a seguir essa pessoa está anunciando que está embarcando para o Rio, para São Paulo, para outros lugares, porque, enfim, a sede de trabalhar em outros projetos, a necessidade de se desenvolver, ela é grande. Então, é fundamental a gente ter aqui na nossa região uma quantidade de projetos que permita que os bons talentos permaneçam aqui e também que novos talentos floresçam, né? Queria passar também antes de deixar o Rodrigo por último, passar a palavra para a Amanda, né, Amanda? Essa relação entre cinema e universidade, entre o ambiente da história, da pesquisa, é um ambiente bastante profícuo, né? Uma série como essa mostra isso. E queria agradecer a sua contribuição aí também, porque é uma contribuição bastante decisiva para esses episódios. O meu sentimento é muito semelhante das meninas, assim, de muita alegria mesmo. Eu não sou do audiovisual, mas eu trabalho, né, com mulheres negras a minha vida toda, né? Então, poder estar nesse espaço é sempre muito estranho para mim, né? Sou extremamente tímida, mas eu fiquei muito feliz com o convite pela temática da série, né? Porque eu realmente nunca tinha visto algo nesse sentido e por poder contribuir também e poder ver o resultado e ver tudo isso acontecendo na cidade que eu nasci, que eu fui criada, com colegas da instituição que eu me formei. Então, tudo isso é muito, muito bonito. E eu acredito que é aquilo que a Tainara falou, é uma carta de amor mesmo, assim, ver o projeto acontecendo, ver que isso está acontecendo aqui na cidade de Londrina, ver que isso vai para o mundo, que vai para as escolas, vai para as universidades, isso me alegra muito. Que bom, né? Aproveitando e agradecendo quem está nos acompanhando, lembrar mais uma vez que esse é um projeto, Sessão Londrina, essa é a 6ª edição. Nós estamos debatendo os 2 primeiros episódios que foram exibidos no Cine Vila Rica, no Espaço Vila Rica, e que fazem parte da série Libertárias, uma série que está sendo exibida ou foi exibida pelo Canal Curta, né? Então eu queria mais uma vez destacar que esse projeto foi viabilizado com recurso da Lei Paulo Gustavo. Ele é uma realização do Espaço Vila Rica e o que aconteceu é que essa viabilidade foi possível graças a um edital lançado pelo município de Londrina, pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade, né? Então, para finalizar essa conversa de hoje, esse bate-papo, esse encontro, eu passo a palavra para o Rodrigo Grota. Bom, queria agradecer, né, Caio, o convite para a Sessão Londrina. Eu não conheci o Caio, ele fazia o Sessão Brasil em 98, 99. Trouxe o Alto da Compadecida 1, eu lembro, hein? Com o Celton Mello e tal. Então foram filmes brasileiros que não viriam para cá, que o Caio trouxe já há mais de 25 anos. E muito legal esse projeto, mas que ele continue na Sessão Londrina em 2025. Agradecer muito a Amanda por ter vindo aqui, né? Foi uma coincidência muito boa, né? Porque ela mora em Curitiba atualmente, né? Mas quando ela topou, assim, porque eu lembro quando eu fazia o doutorado, você também estava no doutorado, né? Você é das poucas que estudava, né? As escritoras negras e tal. E a gente não tinha muito contato, assim, porque se encontrava só no SEDA, né? Que é o espaço de apresentação que tá todo mundo morrendo de medo, né? Porque tem que apresentar para 60 pessoas, 80, a sua pesquisa, e você tá meio, né, sem saber exatamente onde está indo e tal. Então é um negócio meio, né, intenso, assim. Mas aí depois, quando ela topou e deu certo também, né, você, a Ju também, né, o Renato Florim, vários colegas assim de faculdade, foi muito legal. E das meninas, né, é só, né, muito carinho, assim, elogio, porque, como eu falei, acho que são 2 das principais artistas de Londrina hoje, não só atrizes também. Né? Quando a gente escolhe também atrizes locais, não é só para valorizar a questão de artistas de Londrina, assim, mas é que eu acho que elas estão num nível assim que elas podem atuar também no contexto muito maior que não só o local. E que também, com certeza, pode ser muito interessante. A série vai dar uma visibilidade que talvez elas possam receber, às vezes, um convite, trabalhar em outros lugares, que eu acho que elas merecem isso também.
Então, fico muito feliz que deu certo essa parceria, que elas confiaram também na nossa proposta, porque cada uma foi uma conversa. Acho que com a Luli eu cheguei até a fazer alguns ensaios no Zoom, porque eu estava com medo dela do texto era muito grande também, né? Mas a Thay a gente fez mais presencial, só que algumas a gente nem ensaiou, foi na base da confiança, assim, também. Você vê, com você faz, né? Da Luli, você dá conta. Eu pensei assim, não, a Thay eu confio, a Luli tem que ficar em cima, porque... Olha a cara dela, né? Em algum momento vão desligar a câmera, tá? Daí Né? corre. Mas é uma coisa muito legal, porque assim, a Roberta Takamatsu foi assistente de direção do projeto, né? E também roteirista e cuidou na pesquisa. E a Roberta sempre tá junto ali desse processo criativo, e ela consegue perceber nuances ali de coisas que eu não percebo, assim, também, e contribui muito para a atuação das atrizes, dos atores que estão com a gente aqui no dia a dia. E eu acho que, assim, por exemplo, ela também conhece a Luli e a Thay já há um tempo. A Thay fez um curta com a Roberta muito bonito também, Peça Sangue. Então, é um trabalho que acho que só está crescendo, assim, só amadurecendo cada vez mais. Fico muito feliz de saber quais serão nossas novas parcerias, assim, né? E um próximo projeto que eu não falei, mas eu quero muito fazer, era um filme com as duas, assim, contracenando. Acho que vai ser muito legal, né? Ter as duas, né, juntas. Tem nome? Não, tem, mas não posso falar ainda, não. Mas vai ter um projeto com as duas. Mas é isso, muito feliz de poder estar fazendo o projeto aqui, numa cidade, como falei, fora do eixo, com artistas locais, uma visibilidade ampla, nacional e com tanta gente legal, assim, né? Imagina quando, depois de estrear os 8 episódios, acho que vai ser muito legal ter esse feedback também dos historiadores que deram entrevistas também, né? Que eles também não têm muito espaço na mídia, assim, né? Professor de história de universidade e tal. Então vai ser muito mágico ver depois essa recepção e a circulação da série Libertárias também. É isso, estamos muito felizes. A última coisa que eu acabei não vendo é o mapa astral de hoje, se era um bom dia de pré-estreia e tal, mas acho que foi muito bom. Bom, com essa fala do Rodrigo a gente encerra. Muito obrigado. Quem puder, né, indicar aí o vídeo para outras pessoas, quanto mais a gente difundir o trabalho que vem sendo realizado, melhor para todos nós, né? Muito obrigado, até a próxima. Valeu.